Bom dia. Amanhã vai ser realizada aqui no auditório da Assembleia Legislativa uma audiência pública para discutir a possibilidade que está sendo levantada pelo governo de privatização do setor de energia elétrica. Mas quais seriam as consequências de uma atitude como essa? É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio aqui para conversar mais sobre esse assunto comigo é o Wellington Diniz, que é diretor jurídico do Sindicato dos Urbanitários do Maranhão. Bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Essa possibilidade de privatização, por enquanto, é mesmo só uma possibilidade? Na verdade, o governo fez um anúncio no último mês de agosto, através do Ministério de Minas e Energia, sobre uma possível democratização do controle acionário da Eletrobras. Democratização? Né? Democratização. O que ele chama de democratização? Ele chama de diminuir o controle acionário da Eletrobras, do governo federal sobre a Eletrobras, né? Então, o que ele chama de democratização, os trabalhadores e o povo brasileiro conhecem como privatização, e que é um risco iminente, uma vez que o governo já anunciou no site do Ministério de Minas e Energia, e também a Eletrobras já fez esse anúncio através da mensagem aos acionistas, a mensagem ao mercado, uma vez que ela tem ações tanto na Bolsa de Valores do Brasil também quanto no exterior, na Bolsa de Nova York. Quer dizer, então já está uma coisa anunciada, mais ou menos, né? Ela falta ser concretizada. Enquanto ela não se concretiza, é que a gente pode buscar as brechas ou as possibilidades de que isso não aconteça, mais ou menos assim? Exatamente. O governo, na verdade, pelo que nós observamos até agora, o governo não tem certeza como fazer isso. Nós observamos que ele não tem certeza porque ele disse a princípio que em 90 dias estaria pronto esse processo. Esses 90 dias, a contar do mês de agosto, daria mais ou menos o final do ano. Agora o governo já disse que somente no final do primeiro semestre do ano que vem. Por que o governo não tem certeza? Porque, na verdade, privatizar a Eletrobras não é uma coisa simples como privatizou-se a Vale do Rio Doce e foram privatizadas também as empresas de telecomunicações, isso lá nos anos 90. Porque o que se vai se discutir com uma possível privatização é a privatização de uma empresa que fornece insumos importantes para o dia a dia, né? Para a geração de um programa como esse, para a indústria, para o pequeno agricultor, para o grande agricultor. Então, um modelo desse tem que ser pensado e o governo não tem certeza, porque a própria legislação brasileira, ela proíbe a privatização da Eletrobras de maneira expressa. Então é proibido e o governo ainda está meio indeciso. Mas de alguma forma já foi apresentado, nem digo a sociedade de modo geral, mas as pessoas mais interessadas, por exemplo, os urbanitários, as pessoas que estão mais dentro desse setor, algum estudo que diga a gente privatiza por isso, porque desse jeito que está não está dando certo, então nós vamos tentar outro modelo? Já foi apresentada alguma justificativa, algum estudo nesse sentido? Na verdade, o governo ele não apresentou esse modelo. O que o governo fez depois do anúncio dessa privatização foi pedir autorização para o que eles chamam de Comitê Gestor do PPI, que é o Programa de Parceria e Investimento, né? Esse comitê ele é constituído por representantes do Ministério de Planejamento, da Fazenda, do próprio governo federal, da própria Presidência da República, e o coordenador é o Wellington Moreira Franco, né? Que tem uma assessoria especial, o ministro do governo. Mas, na verdade, a única coisa que o PPI fez, o comitê, foi autorizar. Tá? O modelo não foi discutido com os trabalhadores e isso, a primeira coisa, é uma alteração no nosso contrato de trabalho, né? Porque além de descumprir a legislação existente, também é uma alteração, uma ofensa ao nosso contrato de trabalho, né? Então, esse modelo, ele tem que ser pensado, ele tem que ser, como se fala, ele tem que ser modelado, o que se fala hoje, né? Tem que ser feita a modelagem. Então, como essa modelagem ainda não existe, há somente uma intenção do governo fazer isso. E para isso, eu falo como advogado, nós já estamos estudando todas as medidas necessárias para barrar esse processo de privatização. Então existe a possibilidade de barrar? Existe a possibilidade de barrar. Exatamente pelo fato de que existem legislações específicas. Eu falo da lei que criou a Eletrobras, que é de 1961, e essa legislação ela diz de maneira expressa que o controle acionário da Eletrobras tem que ficar nas mãos do governo. O que se fala em controle acionário? No mínimo 51% das ações. Sim. Atualmente o governo federal tem cerca de 67%, 70% dessas ações, né? Então lá é expresso
a determinação da lei que criou a Eletrobras, que o governo federal tem que ficar com o controle acionário. E a outra é a legislação já do ano 2000, 2010 ali, que retirou a Eletrobras do PND, que foi o Plano Nacional de Desestatização. A Eletrobras ela é constituída, ela é uma holding, né, que é uma gestora, e ela é constituída de diversas empresas, onde nós podemos destacar aqui no Maranhão, especificamente a Eletronorte, mas também nós podemos destacar a Itaipu Binacional, que é um empreendimento brasileiro paraguaio, e também a própria Eletronuclear, né, que é uma empresa importante e é a única empresa de produção de energia elétrica através da fissão nuclear. Pois é, aí a gente fica pensando assim, a energia é uma coisa tão do nosso dia a dia que a gente nem imagina a vida sem ela. De que forma essa privatização, esse processo de desestatização pode afetar, sim, a pessoa comum, o cidadão comum? Quando o trabalhador ou a pessoa como eu e você, dizendo que você é comum com todo respeito. Né? Claro, mas é mais comum do que você imagina. Quando nós pensarmos em privatização de energia elétrica, nós temos que pensar a primeira coisa no aumento da tarifa da energia elétrica. Quando você pensar, você faz uma equação e coloca como resultado o aumento da tarifa. Por que nós dizemos isso? Não é apenas, nós não queremos amedrontar a população brasileira, a população maranhense, mas nós falamos assim com resultados práticos, como por exemplo, houveram agora na privatização na privatização que houve na Argentina. Na Argentina, depois da privatização da geração de transmissão de energia elétrica, só no primeiro ano o aumento da tarifa foi de 700%. Meu Deus! 700% no primeiro ano do governo Macri, pelo fato dele ter retirado os subsídios, ou seja, uma parte que o governo assume no valor da tarifa. No segundo ano, 146%. Olha, eu vou lhe interromper antes, o senhor me dá mais números catastróficos. É só verificar o valor econômico. Nem acertei mais falar a palavra de tanto aumento que o senhor me falou. Mas a gente vai fazer um rápido intervalinho, estou brincando, a gente vai fazer um intervalo, mas daqui a pouco a gente volta para continuar falando sobre essa possibilidade de privatização do setor elétrico. É um minutinho só, a gente volta logo. De volta aqui para a gente continuar conversando sobre esse processo de privatização do setor elétrico, ou pelo menos a tentativa da privatização. Mas o que me chamou a atenção agora foram esses números que o senhor me deu, que pode haver uma explosão no valor da tarifa, né? Se a gente pegar esse exemplo aí que o senhor deu da Argentina, a gente pode dizer que ele pode ser repetido aqui no Brasil? Pode ser repetido porque na Argentina o governo federal ele subsidia grande parte da energia, ou melhor, subsidiava grande parte da energia elétrica consumida pelos cidadãos. Principalmente pelo fato assim, de que a Argentina tem uma grande parte da população que é pobre e a economia deles é bem semelhante da nossa. Só que lá o governo subsidiava principalmente a energia elétrica porque em determinada época do ano a temperatura fica muito baixa, né? Então se usa muito a questão de aquecimento através da própria energia elétrica. Essa explosão da tarifa ela veio depois que o governo retirou o subsídio. Um grande grupo de empresários privados que venham a comprar a Eletrobras, eles não terão nenhum tipo de obrigação de subsidiar a energia. Eu não conheço nenhum grupo chinês ou grupo italiano ou mesmo grupo francês que comprou a empresa de energia elétrica que manteve os subsídios. Os subsídios são obrigação do Estado, que são previstos na própria Constituição, mas o privado ele não tem essa obrigação. E isso é um risco iminente no primeiro momento de se fazer. Eu chamo a atenção para um aviso que a própria ANEEL, ela disse que de imediato, num processo de privatização, o valor da tarifa deve aumentar em 17%. E olha que nós tivemos agora, a SEMAR queria aumentar em 21% o valor da tarifa. Nós, sindicatos, parlamentares aqui dessa casa, fizemos uma cruzada muito forte e esse reajuste foi de 13%. Enquanto isso, o salário mínimo não aumentou, se diminuiu de R$20 que iria aumentar, se deu somente R$10 de reajuste. R$10, né? Programas assim como Luz para Todos, essa coisa toda, então a gente não pode mais nem pensar nessa possibilidade no processo de privatização.
Exatamente. Olha, um programa como Luz para Todos, eu volto a comparar com a questão do subsídio. O programa federal Luz para Todos, que previu retirar 10 milhões de pessoas da escuridão, que realmente viviam na escuridão, ele foi um programa subsidiado pelo governo federal. Ou seja, no Maranhão, nós tivemos em média 60% de subsídio para que aquelas pessoas de baixa renda tivessem acesso à energia elétrica. A operadora do programa foi a CEMAR, mas sob supervisão da Eletronorte, claro, e da própria Eletrobras. E o governo federal investiu capital público, né, capital do Tesouro Nacional para fazer isso. A empresa privada não faz isso. Ela não retira porque ela teria que explicar para os seus acionistas: olha, eu estou tirando aqui dos dividendos 1 bilhão para levar energia elétrica para a população de baixa renda. Eles não fazem isso. Mas exemplo disso, por exemplo, a Eletronorte, que é a empresa subsidiária da Eletrobras, que se instala aqui, ela está em toda a região norte. A Eletronorte, a energia da Eletronorte, ela chega, por exemplo, nos rincões da região amazônica. Mas lá a telefonia não funciona, porque a telefonia é privada e a energia elétrica ela é subsidiada pelo governo federal. Então isso é uma analogia fácil. Lá a gente já tem as duas realidades. Exatamente. De como funciona um e como funciona outro. Aí, a partir de audiências públicas como essa, você vê a possibilidade da sociedade, de uma forma geral, se engajar numa discussão assim e conseguir mudar os rumos dessa história? Com certeza. Nós temos feito audiências públicas na Câmara Federal. Eu participei de diversas audiências públicas dos últimos 20 dias para cá. Antes de ontem eu fiz a defesa da entrada da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, lá no Conselho Federal da OAB, nessa luta, porque a OAB tem pré-requisitos, né, tem prerrogativas que pode também barrar esse processo, mas a discussão ela não se encerra somente na Câmara Federal. Ela é importante aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, é a Casa do Povo, na Câmara dos Vereadores. E aí, assim, por que ela é importante? Porque os mais afetados serão, por exemplo, populações de estados pobres como o nosso. Pois é, isso que eu estava pensando. Os estados do Nordeste, de uma forma geral, eles vão ser bem afetados por uma decisão assim. Exatamente. Por isso mesmo, todos os estados do Nordeste já se uniram em defesa da CHESF. A Companhia Hidroelétrica de São Francisco, que é uma empresa que pertence ao grupo Eletrobras, os governadores, os senadores, os deputados, os prefeitos, os vereadores se uniram em função da defesa da CHESF. E é essa mesma cruzada que nós estamos querendo fazer aqui no Maranhão em defesa da Eletronorte e da própria Eletrobras. Por isso é importante a audiência pública que vai se realizar amanhã, às 15 horas, no plenarinho da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. A exemplo dessa audiência, outras vão ser programadas? Com certeza. Nós estaremos realizando a audiência pública também na Câmara dos Vereadores daqui de São Luís. Ainda não tem data marcada, mas vai ser realizada. Ainda não. O requerimento já está indo para a mesa diretora, mas já temos confirmado a audiência pública na Câmara dos Vereadores de Imperatriz no dia 5 de outubro e, salvo engano, no dia 17 de outubro na Câmara dos Vereadores de Presidente Dutra. Vão descentralizar a discussão, vão levar para todos os pontos do Estado, todo mundo precisa participar. Todo mundo precisa participar. Essa é a forma, a pluralidade é a melhor forma de você fazer a discussão de temas tão importantes como esse. O governo não pode simplesmente decidir pegar um patrimônio de 400 bilhões de reais, que é o patrimônio da Eletrobras, e simplesmente dar por 20 bilhões. Os chineses, a informação que eu recebi lá em Brasília, de alguns parlamentares na Câmara Federal, é que os chineses têm um cheque de 25 bilhões. Eles estão achando tão estranho assim, eles estão achando um verdadeiro negócio da China, né? Pegar um patrimônio de 400 bilhões sem autorização do povo brasileiro para fazer simplesmente para entregar, para cobrir o que eles chamam de rombo fiscal, que nos últimos 2 meses aumentou de 120 para 159 bilhões. Ao mesmo tempo que se pretende fazer a venda desse patrimônio por 20 ou 25 bilhões, se perdoa dívida de grupos privados de 27 bilhões, de bancos que têm uma lucratividade muito grande, como o próprio Bradesco e o Santander. É algo inexplicável. Aí a gente fica pensando onde é que estão encontrando esses raciocínios que parecem tão lógico para eles e que para a gente não consegue entender. Mas nesse caso da energia, a gente não pode ter a mesma situação que aconteceu com a propaganda da Floresta Amazônica? Exatamente. Olha, a questão da privatização da empresa Eletrobras e de suas subsidiárias, no caso da própria Eletronorte, é um perigo para o nosso meio ambiente. Não é só uma relação de trabalho, não é só o valor da tarifa, é também um risco à nossa soberania,
porque grande parte dos nossos empreendimentos estão dentro da floresta amazônica, nós exploramos o curso dos rios. O privado, se ele vier, ele vai ter todo o controle da navegabilidade. Para a senhora ter uma ideia, a Eletronorte, através da usina de Tucuruí, ela fez, através do governo federal, o maior programa de eclusas do mundo. O que são as eclusas? Eu ia perguntar o que são as eclusas. Pois é, as eclusas são um sistema que se faz a navegabilidade no rio onde tem usinas hidrelétricas. Assim, é um negócio muito interessante, eu convido vocês para verificarem. Outra coisa, além da navegabilidade dos rios começar a ser privatizado, a questão das fronteiras. Por exemplo, a Eletronorte, ela está na região de fronteiras, onde nós temos aqueles nossos minérios, nós temos toda uma biodiversidade e quem comprar vai poder trafegar tranquilamente, entrar e sair na hora que quiser. Ou seja, nós estamos, por outro lado, privatizando a Amazônia. Que perigo que isso representa para o nosso território, né, para a soberania do território. Quer dizer, a gente tem vários pontos implicados no mesmo processo e a sociedade precisa saber disso, por isso essa mobilização toda. Até agora, você acha que a gente já conseguiu assim, a simpatia das pessoas? As pessoas já entenderam o que está sendo discutido dentro desse processo? Olha, eu considero que se conseguiu a simpatia das pessoas porque você juntar na região Nordeste grupos políticos antagônicos há mais de séculos, e a política do Nordeste é muito complicada, você se juntar grupos políticos antagônicos em torno de uma mesma bandeira, que é contra a privatização da Chesf e em defesa do Rio São Francisco, você vê que isso é um tema que chamou a atenção das pessoas. Por isso, aqui no Maranhão, nós queremos fazer a mesma coisa. Independentemente da coloração partidária, da preferência política, nós queremos trazer essa discussão para a população. Esperamos que a nossa Assembleia Legislativa acolha esse tema e dê a relevância que ele merece. Com toda certeza vai acontecer isso. Eu acredito que os deputados são sensíveis a questão como essa, que independe da vontade de cada um e que vai beneficiar todo mundo de uma forma geral. Mas o Wellington Diniz, muito obrigado por sua participação no nosso programa e por todas essas informações a respeito desse processo que a gente precisa ficar sabendo e ficar acompanhando para saber o que vai acontecer mais tarde. Bom dia. Tá ok, muito obrigado, bom dia e obrigado pelo café. Pode tomar o café, não é cenográfico, pode tomar, certeza. Só a entrevista acabou, mas você já sabe que mesmo acabando você fica com ela à sua disposição no nosso site, que é o al.ma.leg.br/tv e nas nossas redes sociais. E sabe também que eu vou te esperar aqui todo dia às 8h30 da manhã. Tchau.